Qual é a situação? A proposta do nosso encontro é parar para refletir um pouquinho sobre a situação de conversão das pessoas das nossas igrejas. Como é que a gente pode fazer para contribuir para a igreja, não apenas fabricar crente-cliente, mas que a igreja venha gerar discípulos, discipuladores. Porque qual é a situação? Na maioria do contexto que a gente conhece, o indivíduo ele vai a um culto porque ele ouviu algum tipo de promessa de que se ele vier para Jesus, vai dar tudo certo na vida dele. Na maioria das vezes, há uma certa ilusão de que vai ser assim. A gente que está dentro sabe que não é bem assim. O que acontece não é que a vida da gente em si melhora. Nós vamos melhorando por dentro, e isso vai se refletindo no dia a dia, e a vida da gente vai melhorando. Ou seja, não é uma mágica assim, ó, eu sou crente, pum. Não. O cara batia na mulher, parou de bater. Entende? O outro fazia fofoca, parou de fazer. O outro gastava dinheiro com cachaça, parou de gastar. Entende? A mulher era dona encrenca, agora ela já é mais romântica. Não tem como, a vida muda. Agora, o crente que está lá dentro e não muda, a vida dele continua do mesmo jeito, se não ficar pior. Então, não é uma situação de mágica do tipo, ó, você vem e pô, não é assim. Mas as pessoas que não pertencem à igreja, elas têm uma certa ilusão enquanto a isso, certo? E aí, o que é para a gente refletir um pouquinho? Como é que eu faço para pegar esse cara que está numa condição de crente-cliente para se transformar num discípulo-discipulador? Porque ele é membro da igreja, e a igreja, como um estabelecimento, pode ser confundida por ele como um estabelecimento comercial, porque ele vai na padaria, ele é atendido, ele vai na sapataria, ele é atendido, ele vai no cinema, ele é atendido, e aí, às vezes tem aquela ideia de que ele vai para o culto, né? Porque a igreja para ele não é um ajuntamento de pessoas, a igreja para ele é aquele prédio, certo? Então ele vai para a igreja, o pastor tem mais é que me atender, ele é pago para isso. Mas o irmão é diácono, mas não sei o que, é fulano de tal. Ou seja, ele vai com aquela ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Ele não consegue perceber que ele, como membro da igreja, ele serve os irmãos, um irmão serve o outro, os irmãos lhe servem, nisso todo mundo cuida de todo mundo. Mas na mentalidade de crente-cliente, eu quero que você me atenda, você quer que ele te atenda. Ele quer que ela o atenda, ela quer que ele atenda. E nessa brincadeira, o que acontece? Ninguém faz nada por ninguém, e todo mundo cobra tudo de todo mundo. E aí tem o quê? Um bando de descontente dentro daquela instituição. E um pastor tentando agradar gregos, troianos e baianos, porque já tem um outro pastor urubuzano ali em volta, né, para trazer aquele cara para lá. Se o cara for bom de trabalho, então, entende? E se o cara não é bom de trabalho, mas é bom de coração, aí, então o que acontece? E aí, qual é o problema, né? Você vê às vezes um pastor estafando, porque não vai ter como ele atender todo mundo, não vai. Assim, ele até pode estar na boa intenção, mas não vai dar, entende? Não vai dar. E o máximo que ele vai fazer é acompanhar mais de perto os 10, mas ele vai deixar 200 descontentes por causa desses 10. Então, a ideia é o quê? A gente sair desse contexto de crente-cliente para discípulo-discipulador. Porque crente-cliente é um cara que assim, você atendeu hoje, atendeu amanhã, mas não adianta, ele está sempre esperando mais, está sempre, entende? E o dia que você não puder, aí você entra na lista dele, entende? Você emprestou dinheiro várias vezes, mas pastor, tem gente que acha que o pastor tem dinheiro para emprestar. Você emprestou dinheiro várias vezes. O dia que você fala assim, pô, irmão, tá brabo. Primeiro porque não pagou, né? Mas assim, tá brabo.
Pastor, não se importa com a velha, entendeu? Ou então você visitou várias vezes. Pastor, eu estou com dor de dente. Pastor, estou desanimado. Pastor, eu estou problema no casamento. Pastor, eu estou não sei o que lá. Vou na igreja, porque não dá. Pastor, estou desempregado. Então vou não, porque eu estou procurando emprego. Pastor, meu chefe, que bom que você está empregado. É, pastor, mas o meu chefe, não sei. Vou não, porque eu tenho que fazer serão. E aí fica naquele negócio. Aí o dia que você fala assim, pô, esse cara aí assim, ele vai ser a vida toda assim. Meu irmão, olha só, é qualquer coisa, marca um gabinete pastoral comigo, tá bom? Toda quinta-feira eu estou lá de noite, tudo tal. O pastor chegou aqui humilde, agora é gabinete. Então, ou seja, o crente cliente é mais ou menos assim, ele sempre quer ser atendido. E o discípulo já é uma outra situação, por quê? Espera aí, eu tenho que ganhar alguém para Cristo. Fala. Eu observei lá, no ano passado, dois irmãos, eu não sei se é crente, eles frequentaram o mundo, inclusive um é um chapeuzinho preto, assim, tipo o Robin Hood, né? O cara barbudo, e é de bermuda, nada contra. E foi muito tempo que eles foram. Depois começaram a faltar, depois voltaram, até que no final de ano eles sumiram doido. Nesse culto comigo agora veio um deles, trouxe a esposa. Agora minha pergunta é essa, e como é que fica esse, como é que nós ficamos ser crente também, é cliente, esse cara? O que acontece? Ele veio para ver o ambiente, mas a gente não sabe qual é a mentalidade. Então, eu não sei se dá para perceber que a maioria das pessoas, elas procuram uma igreja pensando no que a igreja pode oferecer. Como é que é o estacionamento? Berçário, classe para as crianças, entende? Qual é o nível intelectual do pastor? Então, eu estou falando sério, assim, as pessoas, aquela coisa de assim, eu vou buscar a Deus, para Deus me mostrar onde é para eu servir. Isso até existe, só que na prática não parece que é isso que está acontecendo, entende? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está sondando para ver se ali é a igreja para onde ela vai ou não vai. Está dando para entender? Agora, por exemplo, a ideia de um discípulo que discipula já é uma outra situação. Vamos pensar, digamos, vou pegar até um comentário aqui, um colega colocou: hoje os indivíduos são consumidores espirituais que só vão à igreja se o culto e a mensagem forem cativante e atraente. E aí pensa comigo o seguinte, vamos lá, se a gente pensar numa ideia de culto cativante e atraente ou mensagem cativante e atraente, vamos lá, tenho contra ti, só o tenho contra ti já faz o cara te olhar, né, que abandonaste o primeiro amor. Aí o cara já começa a dizer o quê? É a igreja de Éfeso, tem nada a ver comigo. Aí nisso que o pregador, porque você lembra quando você começou, e porque todo mundo aqui, poxa gente, quando nós começamos era outra coisa, né? E aí nisso você lembra, não sei o que lá, e tal, o que adianta você ser diácono e não ter amor, você é pastor e não tem amor, você está cantando e não tem amor? Mensagem pura. A gente trabalha a semana toda, a gente luta a semana toda, pega ônibus lotado para chegar na igreja e ficar sendo pisado, reclinado, julgado, entende? Então aí na cabeça de alguns, não, deve ser o sino. Aí o que acontece? A pessoa muitas vezes rola um lance desse, e aí tem um outro lance. O que é o culto cativante? É o culto a sabor do cliente ou é um momento de adoração a Deus? Porque se a gente pensar na questão do culto ao sabor do cliente, eu gosto de Vencedores por Cristo, entende? Altos louvores, eu gosto de um negócio assim, só que isso não toca no rádio mais. E, por exemplo, eu já passei por situações, eu no culto, eu falei, pô cara, toca aquela música aí, Tua Palavra, da Comunidade Evangélica da Vila da Penha. Uma música antiga, pastor, música velha. Tá dando pra entender? Aí eu falei assim, cara, mas a música não envelhece.
Porque eu vou pregar lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero uma música que case com a letra, para na hora que eu fizer o apelo, a aplicação, tá tudo casado. Isso. Entende? Só que qual é o problema? O problema é que às vezes a pessoa é estrelinha e ela sabe o que é melhor. Aí tu fica assim, complica, porque o pastor está indo numa direção, o levita está indo na outra, o dirigente de culto está indo para outra. Quer ver uma coisa? Você vai olhar a direção do culto, você vai olhar os cânticos, nada a ver com a mensagem, não tem nada a ver. Então eu dou a dica para qualquer um, em qualquer igreja que você for: tenta entrar em contato com o irmãozinho do teclado e pergunta se ele toca música X, que você terminou de pregar. Na hora do apelo, você faz um apelo com ele já sabendo qual é a música, porque senão os levitas já vão para lá e vão cantar um negócio que não tem a ver com o que você passou, porque a onda é o que? É o que está tocando agora. Entende? A questão é essa. E eu não sei se dá para perceber, o que está tocando agora na rádio, tudo bem, pode ser um vento do Espírito, mas a possibilidade de ser o seguinte: poxa, Juan compôs uma música, mas pode pagar para tocar? Não. Não vai tocar. Patrícia compôs uma música, pode pagar para tocar? Sim. 5 mil. Qual é a música que vai tocar e que a gente vai escutar todo dia? A dela, meu Deus do céu. E aí, nossos levitas nunca vão conhecer a música do Juan e vão achar que a música do momento, o sopro de Deus, é a música da Patrícia. Patrícia, passa a unção da cara. Está dando para entender? Tem que ser a unção mesmo, né? Essa unção também quero. Então, observa bem. Aí eu pergunto: a gente, nesse caso, a gente está indo adorar a Deus com os irmãos ou a gente está indo consumir religião? Lembra da questão do crente cliente, né? E do discípulo discipulador? Porque o discípulo, ele é aquele do tipo: olha, vai e faça discípulo. E aí você vai o quê? Vai, faz discípulo, batiza em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, e ensina a guardar. Não é um negócio de que assim, eu trouxe o cara para o culto, o pastor que pregue bem, o pastor que faça um bom apelo, e os conselheiros que anotem o nome e endereço, porque eu já fiz a minha parte, e a igreja tem que fazer alguma coisa, como se ele não fosse da igreja, entende? A igreja tem que fazer alguma coisa. Aí fica assim, ou seja, daqui a pouco o cara está solto lá na igreja e ele não está fazendo mais nada. Aí nesse caso complica. Então a proposta aqui não é apenas define evangelho, define evangelismo, define evangelização. A ideia não é basicamente essa. A ideia é que a gente pare para pensar a respeito de assim, peraí, quem é meu discípulo? E a ideia não está tão relacionada à questão de alguém que eu vou lá na praça evangelizar para trazer, mas tem de repente aquele visitante no culto que não é crente e ele está indo. É como, por exemplo, imagina, uma mãe perdeu um filho recentemente. Essa mãe está com o coração tocado, ela foi para o culto. Se alguém abraçar essa mulher, gente, daqui a pouco ela é uma baita de uma discípula. Só que às vezes ela vai, ela vê aquele bando de religioso, escuta o pessoal falando mal do pastor aqui enquanto o pastor está lá pregando, e ela fala assim: pô, essa gente está pior do que eu. Entende? Então, ou seja, a ideia é a gente quebrar esse ciclo aí e criar um outro. Assim, a gente não tem como mudar a igreja, mas a gente pode pelo menos mexer no jeito de ser da gente para começar a influenciar. Essa é a proposta, entende? Então vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho falado inclusive na minha igreja sobre discipulado continuado. Por que eu falo discipulado continuado? Porque na cabeça das pessoas, discipulado é aquela classe do pastor de 3 meses. Discipulado é um período antes do batismo que as pessoas estão tendo. Não, discipulado gente, é a qualidade do discípulo. O discípulo, ele está sendo discipulado. Quando ele discipula, ele está fazendo discipulado. Então assim, o discipulado é uma coisa para sempre, certo? Então a ideia é o que? Olha, peraí, o que Jesus disse lá em Mateus 28, 19 e 20?
É isso que é para a gente realizar. E detalhe, não é uma coisa para, como é que eu posso dizer, ficar apenas numa série de atividades, mas algo motivado pelo amor. Porque tem gente que vai para a praça, tem gente que distribui panfleto, tem gente que desafia a igreja para ir para a rua, mas da mesma forma que ele vai lá para trazer os outros, ele aqui mata os outros, né, de certa forma, e o pessoal vai embora. Por quê? Porque não tem amor, é ativismo. Lembra da questão da igreja de Éfeso? Olha, você faz tudo direitinho, mas olha, você abandonou o primeiro amor, cara. Você não é mais aquele crente, não é. Então volta, você tem que voltar, certo? Então a ideia é essa. E aí, como é que a gente exerce isso? Primeiro com amor, né? Como falamos aqui, né? E pode parecer que não, mas eu tô na página 2, e o que eu tô falando está dentro do texto. Eu só não estou lendo direto. Se você observar aí o que é o discipulado continuado, você vai perceber que eu estou aqui comentando. Não sei se deu para reparar, certo? E aí a ideia é o quê? Que o indivíduo esteja fazendo as coisas. Poxa, peraí, eu amo a Deus acima de tudo, e eu amo o próximo como eu me amo. E qual é o problema da gente? Primeiro, amar Deus acima de tudo é um negócio que assim, a gente vai estar até morrer se empenhando para fazer, e vai ser sempre capengando. Porque quantas vezes a namorada vem primeiro, o pecado vem primeiro, o filho vem primeiro, o trabalho vem primeiro, o salário vem primeiro, né? O carro, quantas vezes a gente mente para não perder o emprego, tá dando para entender? Então assim, amar a Deus acima de tudo com todo o nosso ser é um desafio diário. Ah, eu amo a Deus com todo o meu coração. Tá dizendo não acreditar, mas assim, nada como viver diário para a gente ver isso aí. E aí, em relação, tá dando para entender? Em relação a isso, né, a motivação é o grande mandamento, mas, né, o trabalho em si é o cumprimento da grande comissão. E essas ações nossas, elas vão desde o pré ao pós-evangelismo. Por que pré-evangelismo? Porque a tendência da gente é: fulano vai lá na minha igreja, fulano vai lá na minha igreja, e na nossa cabeça ele se converte quando o pastor faz o apelo e ele aceita Jesus. Só que quem disse que você tem que ficar, que você tem que ficar passivo no processo? Porque um sorriso para a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, me desculpe, obrigado. Você faz uma postagem no Facebook. Porque o que acontece? O pessoal usa a internet para se atacar, para atacar os membros da própria igreja, em vez de usar a internet para trazer uma palavra de conforto. Porque observe bem, eu não sei vocês, mas eu abro meu Facebook, é um tal de uma foto de alguém sorrindo e alguém escreve assim: eu não imaginei que eu ia perder você, eu te vi semana passada, a gente comemorou o final de ano junto. Assim, é um tal de publicação de gente se despedindo de alguém por causa de Covid-19. Aí o que eu como crente poderia fazer? Não é que eu vou ficar postando abaixo de cada postagem das pessoas, mas assim, que Deus abençoe a sua semana. Gente, isso é rápido. Você digitou assim, ó, que Deus abençoe a sua semana. Um versículo: o Senhor guardará tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Sabe, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, a gente pode fazer alguma coisa para de alguma forma gerar algum tipo de aproximação com as pessoas que não são crentes. Mas a gente fica nessas tretas, como por exemplo, pensa comigo, se você é de direita e fica descendo a lenha em crente de esquerda, o cara, por exemplo, que não é crente, mas é de esquerda, não vai te ouvir falar de Jesus. É que nem quando você, por exemplo, fala mal de Maria e quer trazer o católico para a tua igreja. Ah, mas eu não falei da pessoa, eu falei de Maria. Tá, mas para ele Maria é importante.
Você vai começar a ficar zoando Xangô. O cara que é devoto de Xangô, meu Deus do céu, ele vai ficar ofendido. E eu pergunto, onde na Bíblia que está escrito que você tem que falar mal de Xangô? Na Bíblia está dito que é para você pregar o evangelho a toda criatura. Entende a questão? Ou seja, aí você fica falando mal da religião dos outros, né? Porque o demônio não sei o que lá. O demônio sempre é uma entidade de Umbanda ou orixá de Candomblé. O demônio nunca é uma ação de alguma coisa dentro da igreja, numa reunião de liderança, entende? Num levitazinho que se acha e fica tentando pegar o pastor, entende? Na irmãzinha que fica botando roupinha sensual para o pessoal ficar olhando como ela é abençoada. Então, ou seja, ninguém vê demônio nisso, só vê demônio em entidade de Umbanda e orixá de Candomblé. E aí percebe, aí o cara da religião, ele fica assim, pô, fulano fala mal de mim, Beltrano não sei o que, não sei o que lá. Tá dando para entender? Aí, ou seja, a gente às vezes deixa, sabe, de construir um bom relacionamento com as pessoas, por causa de quê? Por causa da gente ficar atacando o que é caro para as pessoas, em vez da gente dizer que Deus as ama. Porque, por exemplo, ninguém fica metendo bronca de ficar malhando bandido. Por que não faz? Ninguém fica malhando homossexual, por causa de quê? Processo. Então você percebe que o crente, ele está num nível que assim, a gente não sabe até que ponto respeita as pessoas por causa da justiça, por causa da lei, por causa da bala, ou respeita as pessoas porque as ama, porque elas são imagem e semelhança de Deus. Entende como é que é o negócio? Porque se não tiver amor, não adianta pegar e dar o seu corpo para ser queimado. Essa é a questão. Hoje mesmo eu estive conversando com um bruxo e um gay. Aí no final de tudo, esse bruxo, na realidade ele é bruxo. A despedida do cara, Fernando, fica com Deus. Eu falei, Deus te abençoe. Olha, a despedida de um bruxo. Fernando, fica com Deus. Eu falei, que Deus te abençoe. Aí saiu já o outro lá, o outro rapaz, eu chamo de sempre de abençoado. Uma hora dessa, 1, 2, 3, 4, veio para chegar para ele, eu quero falar contigo aí. Aí eu vou evangelizar ele, vou falar de você. Entende? Que é a questão do pré-evangelismo. Você vai chegar para esse cara, irmão, tá em pé, o cara vai, irmão, o cara vai dar nem um sopapo, velho. Não, e sem falar que você não precisa fazer isso. Na moral, eu vou chegar lá. Eu posso falar contigo aí, tá com tempo disponível, pô? Fala contigo aí. Não quero fazer um visito na nossa igreja, não, rapaz. Acabou. Se ele falar mal, amém. Vou respeitar. Igual eu respeitei o dia lá. Falei pro cara, esse cara vai de propósito. Olha lá, assim, passa mais unha desse tamanho assim, cabelo de lã. Falei, gente, eu falei com aquele garoto. Mas aí eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: quando você faz esse trabalho de pré-evangelismo, você vai gerando uma simpatia na pessoa. O problema é que a gente, assim, o crente olha para a pessoa que não é crente como se ela fosse superior, e a gente que já é cascudo, a gente sabe que não é. Aí ele age como se ele fosse superior, e às vezes no passado fez coisa pior, entende? Mas aí assim, ele se acha, mesmo que não tivesse feito, se acha superior, olha como se estivesse no andar de cima. Só isso já gera antipatia, já gera, entende? Sem saber qual é o nível de conhecimento. Porque é o seguinte, olha, eu posso ter a maior estima por você, mas se você é muito espiritual, eu já fico cabreiro. Porque quem não precisa ficar fazendo propaganda, filho. Quem não precisa fazer propaganda. É como, por exemplo, eu preciso ficar dizendo que sou crioulo? Não preciso. Se eu tenho que ficar dizendo toda hora que eu sou negro, tem uma coisa errada. O assunto é tão espiritual, mas a volta nos outros, marca serviço, não vai fazer. Entende? E aí o que acontece? A gente no pré-evangelismo, a gente tenta passar aquela ideia do tipo, olha,
independentemente de você aderir na minha fé ou não, pô, eu quero de alguma forma contribuir para a sua vida ser melhor. Pronto, já começou a acontecer isso. Seja a igreja fazendo um trabalho social, seja de repente, você, pô, imagina, você pode ajudar aquela moça ali com aquelas bolsas de compra, sabe, a carregar. De repente tem aquela senhora ali que precisa de uma lâmpada trocada, né? E, pô, tem gente lá na igreja que tem uma escada e pode chegar lá, 3, 4 irmãos, segura a cadeira, colocou lá para a velhinha, aquele negócio todinho. Tudo bem, aquela velhinha mora sozinha, não tem dinheiro para te dar, mas a vizinhança da igreja está vendo. Entende? Porque ajudar quem pode dar retorno é uma coisa, ajudar quem não tem nada para te oferecer em troca, o povo está vendo. Entende? Então a ideia do pré-evangelismo faz uma diferença incrível, né? Oi, fala. Só uma igreja, evangelizar. Só uma galera morrendo assim, umas 20 para 30 pessoas. Aí como já lá bem ali. Aí deu uma volta, como nós descemos na rua, tinha umas acabaram de chegar uma mudança. Na casa de uma senhora, o que nós fizemos? Paramos, pegamos a mudança todo mundo da senhora, botamos para dentro, a senhora começou a chorar. Eu chegou mais tarde, vamos fazer o que não foi só a senhora com a filha dela, foi a família toda para a igreja. Hoje o bicho não está na igreja. Pois é. Está dando para entender? Então, ele falou ali, eu não. Exatamente. E aí tem até uma fala aqui, né? A igreja deve estar centrada no Evangelho, buscando levar todo o conselho de Deus à sociedade de sua época, para que sua época seja transformada. Portanto, exige-se uma visão teológica reafirmando fielmente o Evangelho, com implicações valiosas para a vida, para o ministério e para a missão, né, em determinado tipo de cultura. Então a gente olha, por exemplo, para esse caso e verifica, né, que assim, gente, se você focar no Evangelho, lembra quando o pessoal chega para João Batista, o que a gente faz? Ele está pregando e aí o pessoal fala, ó, você que é soldado, contente-se com o seu soldo, entende? Você que é publicano, não cobre mais, né, do que o estipulado. Então, ou seja, faça o seu melhor, jogue o seu futebol, faça tudo direitinho, você já está glorificando a Deus agindo direito. Mas percebe que é o seguinte, o próprio povo ouvindo a pregação fala assim, como é que eu faço para me ajustar ao reino de Deus? Agora, quando vem os religiosos, aí chegam os religiosos meio que assim, quem é esse João? João já vai logo sentando a piaba. Por quê? Porque os religiosos são justamente aqueles que já acham que sabem tudo, e isso provoca rejeição. Por quê? Porque aquele cara que está lá na esquina, na noite, bebendo no prostíbulo, você acha que ele não tem nenhum parente crente? Será que ele não conhece nenhum santo do pau oco? Ele conhece. Entende? E aí acontece, e aí, por exemplo, nessa situação, você vem com um discurso que parece que você é superior, ele, mais um. Agora, quando você vem com aquele discurso humanizado, do tipo, ó, sou gente igual a você, porque vamos e venhamos, né? Somos ou não somos? Então, porque você é crente, você não briga com a esposa, não briga com o marido, não tem problema com o filho, entende? Então, porque você é crente, você não exagera demais na hora de comer o doce, de beber refrigerante. Tá dando para entender? Sem falar aquele que toma os midnight, entende como é que é o negócio? Então e aí fica arrotando santidade. Então essa questão, o pré-evangelismo é uma força muito grande, né? E aí a ideia é o quê? Que a gente não apenas fique com uma fundamentação teórica, mas que a gente alcance pessoas. Mas não basta alcançar, que a gente acolha pessoas, porque às vezes a gente é bom de ir para lá, mas não é, assim, por exemplo, a gente é bom para gerar filho, mas não para cuidar. Entende? Então a ideia é o que? Olha, eu gerei você, mas eu vou trocar a sua fralda fedorenta de bosta, entende? Eu vou te dar leite, você vai me tirar o sono de madrugada com chororô, eu vou ensinar você a ler e escrever, eu vou puxar a sua orelha, ou seja, eu vou encaminhar você
porque o alvo é que você chegue à estatura de varão perfeito. Agora eu pergunto, a gente na igreja é discipulado por alguém? Geralmente a gente fica na conta do pastor, e que se por acaso der alguma coisa errada, sabe o que é isso? Pastor que não pastoreia. A igreja precisa de um pastor que pastoreia a sua ovelha. Aí você pergunta para esse miserável de quem ele está cuidando. Não está, porque o tempo que era para ele estar cuidando de alguém, como crente cliente, está malhando o pastor, em vez de estar cuidando do irmão. Só vai na casa do fulano tal, da minha lugar. Entende o negócio? Aí você percebe porque que muitas vezes a igreja não vai para frente. Por quê? Porque ou a gente paga ministros para fazer o trabalho e a gente fica só de boa, assistindo o culto, curtindo o som, batendo uma palma e sentindo a Shekinah. Mas aí o que acontece? O ministro de evangelismo que evangelize, o ministro de música que cuide da música, o ministro das crianças que cuide das crianças, o ministro não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, e o pastor sênior que administra o colegiado, porque eu sou um simples membro e eu já estou pagando. Eles são pagos para isso. Agora, quando eu sou discípulo e sou discipulador, a questão não é o que a igreja está fazendo, é o que eu posso fazer. O irmão fulano de tal está ali na barraca, mas ninguém está vendo isso. Não, a questão é o que eu posso fazer. Fulano teve uma recaída, entrou na fissura e foi ali na boca de novo. Caramba, é um safado. Não, o que eu posso fazer? Entende como é que é o negócio? Porque é o seguinte, ele teve a recaída na cocaína, e o outro que teve recaída na pornografia. A diferença é que o da pornografia ninguém viu. Aí, entende? O da cachaça todo mundo viu, entende? Mas o outro que tinha amante, a amante ligou, não, agora eu sou um novo homem. Pô, fulano, pá. E aí? Ninguém viu, entende? Mas o cara doidão, né, de cachaça a gente viu. Então não sei se dá para perceber. Isso é que eu falei considerando que a gente é mais moralista do que evangélico, peguei essas questões morais. Mas vamos pegar uma coisa simples. Ah lá, aquela mensagem do pastor pegou errado. Porque se eu estivesse lá, aí eu pergunto, não cheira a cachaça, não cheira a maconha, não tem a ver com sexo, mas olha como é que eu estou. Aí eu pergunto, tem Satanás ou não tem Satanás? Então o meu pecado pode não feder a cachaça, entende? Meu pecado não fede a maconha, mas ele fede as narinas de Deus. E eu entendo que eu peco mais como pastor, porque eu peco com mais conhecimento e eu peco naquilo que eu condeno. Então, ou seja, entre o meu caso e o novo convertido que teve a recaída na bebida, o meu caso é mais grave. Eu estou sonhando com o ministério do meu pastor, eu já estou vendo o meu pastor caindo. Entende como é que é o negócio? Aí eu olho para o negócio desse, ninguém está vendo. Mas aí eu pergunto, quem caiu? Foi só aquele cara? Eu já estou caindo há muito tempo. Está dando para entender? Então nesse caso, né? Assim, aí eu pergunto, é Deus quem está agindo nessas coisas? É um negócio para a gente pensar, entende? E aí, quanto por exemplo a questão de alcançar, mas também acolher. Mas não basta apenas alcançar e acolher, é acompanhar. Por quê? Porque, por exemplo, você tem problema numa área, eu tenho outra, o outro tem outra, cada um tem uma. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma história de 3 pastores, e esses 3 pastores estão abrindo o coração, cada um com o seu problema. E aí um falou assim, cara, meu problema no ministério é dinheiro. Porque assim, está lá tanto no caixa. Aí eu fico assim, vou pegar esse tanto aqui para resolver o negócio, depois eu pago. Só que eu nunca pago, e eu sempre preciso. Aí eu vou lá, pego de novo. Aí eu vou lá, pego de novo. Eu estou me consumindo por dentro, estou me sentindo mal com esse negócio. Gente, ora por mim, porque eu tenho que vencer isso, eu tenho que resolver isso, eu não posso mais continuar desse jeito. Aí, entende? Aí o outro, cara, teu problema é dinheiro, né, rapaz? O meu antes fosse. O meu é mulher. Aí tá
irmão fulano de tal, não sei o que, aí fulano de tal na rua, não sei o que no trabalho, tal, não sei o que, tal, e quando vai ver, aí eu me sinto muito mal, me sinto arrasado, domingo vou pregar, não sei o que e tal, aquela coisa todinha. E você, fulano? Melhor não falar. Pô, cara, tem coisa pior do que a gente está falando aqui? Conta pra gente, cara. Rapaz, a gente vai te entender, a gente vai te perdoar. Olha as coisas que a gente está confessando aqui. Vocês não vão me perdoar. Conta, rapaz. Eu não consigo guardar segredo de ninguém. Tá dando para entender? Então, ou seja, se você olhar, todo mundo tem alguma coisa para ser tratado. Tá dando para entender? Todo mundo tem alguma coisa para ser tratado. A gente sempre acha que o pecado do outro é mais grave que o nosso, mas é o seguinte, todo mundo tem alguma coisa. É como, por exemplo, Joãozinho saiu com a Mariazinha daquele motel, fizeram coisa errada, mas como é que eu sei? Porque Beltrano contou. Tá dando para entender? Ou seja, gente, do céu para baixo ninguém presta, com todo respeito, gente. Entende? Não tem como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, certo? Então, a gente precisa não apenas alcançar, mas também acolher, mas não apenas acolher, acompanhar, tranquilo. A gente tem que acompanhar as pessoas. Entende? Você tem que estar acompanhando. Por quê? Porque o teu irmão, ele tem algo para ser tratado. Então é aquela coisa do tipo, fulano falou um negócio, aí eu vou e brinco, Beltrano morde a língua, aí a pessoa ri, mas eu dei uma catucada, tá dando para entender? Aí às vezes o negócio, cara, tem que vigiar nisso aí, abre o teu olho, ó o Satanás, que isso, pastor? Então, ou seja, você vai rindo, brincando, mas está sempre dando um lembrete que, né? Então, que nem uma vez eu estava falando sobre uma música, aí um pastor falou para mim assim, qual é o número desse no cantor cristão? Entende? Então você vai brincando assim, mas você vai dando um toque na pessoa, entende? Para fazer a pessoa refletir um pouquinho sobre o rumo que ela está tendo, até porque muitas vezes a gente não percebe, e é bom ter alguém para dar uma dica, certo? Só que às vezes na igreja ninguém acompanha ninguém, porque a palavra é o quê? A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é que assim, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, até dá ruim, porque quando dá ruim, é o nome da igreja, é o nome do ministério jovem, eu não sei como, mas o cara deu um soco no nariz da mulher, a culpa vai parar para o pastor, espera. Entende como é que é o negócio? É incrível o negócio, mataram o Bin Laden, também, pastor não faz visita, entende? Então assim, é um tipo de coisa que assim, a gente precisa estar acompanhando, para quê? Ajudar um irmão ou outro a caminhar, certo? Até porque, se o indivíduo ele é bom de fazer fofoca, significa que ele sabe o que está acontecendo. Se ele sabe, a energia que ele gastaria para contar para todo mundo, colaria naquela pessoa para oferecer ajuda, entende? E, além disso, aquela questão de eu alcanço, eu acolho, eu acompanho, mas eu também ajudo as outras pessoas, de modo que as pessoas vendo as minhas boas obras, glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Pô, onde é a tua igreja? Porque diz que você faz alguma coisa que toca o coração da pessoa, já reparou? É do nada, quando vai ver ela, mas onde é a tua igreja? Entende? Então esse tipo de situação, você vai vivendo a fé, e alguém fala assim, pô, eu quero experimentar isso. É que nem, pensa o seguinte, né? Patrícia que trabalha com embelezamento, imagina, você está numa festa, aí a fulana de tal, né, fez o cabelo lá na Matilde, aí a fulana deu uma mexida no cabelo, aconteceu não sei o que, não sei o que lá e tal, menina, o que você fez no cabelo? Ela não falou nada, ela só chegou, entende? Já viu, por exemplo, aquela festa de casamento ou de 15 anos que parece que aquela mulher não é aquela mulher, entende? Tu olha, que pele é essa? Parece pele de boneca. Aí, menina, onde você fez essa maquiagem? Ou seja, você não fica falando assim, fulano, olha, vai lá na Lola, a minha maquiadora, vai lá na Matilde, a minha cabeleireira. Você não tem que fazer isso, você só chega e a outra colega pergunta. Era para a gente ser assim no Evangelho, a pessoa olhar para a nossa vida transformada e ela falar assim,
como é que você conseguiu? Cara, eu lembro de você. Você me via caindo aí, enchendo a cara de cachaça. As pessoas tinham medo de você na rua. Você não parava com mulher. Você não parava com marido. Você saía com todo mundo. A mulherada da rua queria te bater. E aí a pessoa vê a outra transformada. Entende? O que aconteceu? Está dando para entender? E aí nessa brincadeira, aí você fala o quê? Jesus transformou minha vida. Mas por quê? Porque você está fazendo algo significativo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você hoje abençoa, você hoje ajuda, você tem uma palavra para levantar a pessoa, e aí a pessoa, caramba, a gente só de ficar perto do fulano ele se sente bem. Ele sempre tem uma palavra de esperança, sempre tem uma palavra que coloca a gente para cima e tudo tal. Cara, onde é a tua igreja? Agora, o crente que não ajuda ninguém e quer só receber, todo mundo quer a distância dele, porque ela vem ele, mas também, olha como é que tá a vida toda torta, tá todo errado. Aí tu olha e fala assim, parece até que é perfeito, né? Entende? Então essa é a ideia, né? Você ia falar alguma coisa? A Bíblia diz que no fim dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria. E ia se multiplicar a iniquidade. Eu estava vendo uma foto no jornal, a pessoa morreu, não sei se foi de transmissão, se foi de frio, não sei. As pessoas passando, ele morto ali, as pessoas passando sem, tipo assim, deve estar dormindo. E ninguém parou para ver aquilo. Meu irmão, isso é uma situação. Não vamos esquecer, né, que assim, lá no parlamento da Argentina, na questão de aprovação quanto ao aborto, com pandemia, com hashtag fica em casa, lotou de gente na Argentina para celebrar o assassinato de bebês, velho. Esse é o mundo que a gente vive. Então, eu espero qualquer coisa desse mundo anticristo. Então, em relação a isso, quanto à questão do nosso alvo, a ideia aqui não é você pescar membro insatisfeito de igreja dos outros. Você pode reparar aí na anotação que o alvo é o quê? Alcançar alguém que não frequenta igreja. Você está fazendo sinal ou está só com... não, então tá, fala. O maior exemplo que Jesus deu para a gente sobre o que está acontecendo no dia de hoje começa dentro da igreja mesmo. Boa samaritano. Passou o levita, acho que mais dois. Sacerdote, levita, e aí veio o samaritano. Depois veio o samaritano. Entende? Então é um tipo de situação que a ideia é o quê? Vamos alcançar quem não frequenta igreja evangélica. Porque o cara está chateado com o pastor, vem para a minha igreja. Não, resolve o seu problema com o seu pastor. Depois de resolver, vocês bem, na paz, um tomando café na casa do outro, aí beleza, aí você muda de igreja. Agora, se você vem para cá sem tratar da ferida, é certo que você arrumar problema aqui, pô. Então, uma coisa é o cara vir, outra coisa é você pescar. Perceberam a diferença? O jargão é pescar na cara dos outros. Entende? Com tanta alma para você evangelizar. Tá dando para entender? Então, assim, essa é a questão do alvo. Então, eu falei sobre o que é o discipulado continuado e qual é o alvo do discipulado continuado. E a nossa base bíblica para fazer esse trabalho, vamos ler todo mundo junto o texto que está aqui em Mateus 28, 19 e 20, vamos lá? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então esse é o nosso trabalho. A gente vai alcançar as pessoas, acolher as pessoas, acompanhar as pessoas, ajudar as pessoas, baseados no que Cristo deixou para a gente fazer. Aí eu pergunto, no nosso contexto de igreja, a gente faz isso ou a gente simplesmente frequenta um estabelecimento de culto como se fosse um estabelecimento de entretenimento? Entende? Então, como é que a gente pode trabalhar isso daqui? Bem, com pequenos grupos,
Porque assim, uma coisa é o trabalho grande da igreja, outra coisa são 3 pessoas, 4 pessoas na sala da sua casa. Quando eu prego na igreja, eu falo no atacado. Quando você está num grupo de 3, 4 pessoas, você pode perguntar, responder, questionar, orientar. Já viu classe de escola bíblica? O pregador no cultão, ele pode falar uma besteira e depois alguém vai dar uma ideia nele, porque se cada um for comentar, que hora a gente vai embora para casa? Agora na escola bíblica, o assunto rende, se não terminar vai resolver na semana que vem, entende? Mas assim, é diferente, certo? Então, trazendo para o nosso contexto, grupos pequenos, uma exortação mútua, ou seja, eu converso contigo, mas você conversa comigo também, entende? É aquele caso, pô cara, vigia aí do casamento, rapaz, ó, abre o teu olho. Aí o outro, não, é verdade, tá certo. Falar em casamento, assim, eu estava reparando que você tá com uns problemas aqui, né, na conta ali, na barraca do seu Zé, né, cara? A gente tem que ver isso aí. Por que você está com essa dificuldade? Está acontecendo alguma coisa com você? Ou seja, um ajuda o outro a melhorar como pessoa. Aí talvez você diga, pô cara, tu tá sonhando. Tô sonhando. Eu prefiro sonhar, porque é aquele caso, houve um dia que a lâmpada fluorescente, e a incandescente, era uma ilusão. Hoje é realidade. Imagina há 400, 500, 600, 700 anos, se alguém falasse de ventilador. Todo mundo ia falar o quê? Loucura. Olha o ventilador aí. Então, eu acredito que assim, tudo que está do lado de fora, começou aqui dentro. Então, eu posso sonhar com uma igreja onde um irmão honra o outro e cada um cuida de cada um. Fala, Fernando. O que é mentoria continuada? Eu não cheguei lá ainda, mas já que você falou, vamos lá então. Então, eu falei de grupos pequenos e falei de exortação mútua. Chegando na mentoria continuada. Mentor é aquele cara que te orienta. Então a mentoria continuada é o seguinte: a gente está ali sempre um acompanhando o outro, entende? É aquela questão de você, por exemplo, foi ao meu casamento, eu já estou com 15 anos de casado. Roberto, eu reparei que você só posta foto sua sozinho no Facebook. O que houve? Antigamente era sempre os dois. Aconteceu alguma coisa, só está a foto sua? Não, é porque... Não, ou seja, pode parecer bobeira, mas é um sinal. O que está acontecendo? O cara tem intimidade. Está dando para entender? Entende? É assim, é aquele caso. Pô, fulano, eu reparo que assim, você mostra foto sua com um colega de trabalho, foto sua na balada, eu não vejo foto sua com seu marido. O que está acontecendo? Então é um tipo de situação que assim, a gente está um acompanhando o outro. Só que nesse caso aqui é uma questão de permissão, a gente já tem uma caminhada junto. Entende? Essa é a ideia, né? Então, e prestação de contas. Do tipo, pô, realmente, cara, tô vacilando, tá acontecendo isso, ó, eu não sei nem se meu casamento vai para frente, nosso casamento não tá legal, e nisso troca uma ideia, e aí no mês seguinte, e aí, fez aquilo que eu falei? Pô, teve um episódio de um irmão que contou uma história interessante, né, que o marido falou, eu amo minha esposa, eu gosto dela e tudo tal, é que ela exige demais, eu não sou aqueles cara meloso, não sei o que lá, e tal. Aí esse irmão chegou para ele e falou assim, cara, eu dou tudo para ela, faz o seguinte, compra uma maçã, chega em casa e fala assim, trouxe para você, semana que vem, conversa comigo sobre isso. O cara voltou todo sorridente e tal, por causa de uma maçã que a mulher podia ter comprado, maçã que a mulher podia ter na gaveta da geladeira, mas aquela maçã foi um gesto do tipo, eu lembrei de você. Percebe como é que é o negócio? Observar, tá dando para entender? E por quê? Toma o dinheiro, vai fazer compra, tem 5 quilos de arroz, tem carne na geladeira, e acontece, mas isso porque um irmão orientou o outro irmão. Agora numa igreja que é um bando de cavaleiros solitários, quem sabe da minha vida sou eu não escuto ninguém, ou então eu vou falar nada, cadê o pastor da igreja? E nessa brincadeira vai ficando assim, ó, todo mundo solto, entende?
Entende? E aí a gente tem as igrejas que a gente tem aí. Todo mundo religioso, mas assim, um negócio complicado. Então eu não sei se dá para perceber que assim, raciocina comigo. E por que eu estou falando isso? Porque eu nunca experimentei isso que eu estou falando para vocês. É meio que um sonho. Eu não sei se eu vou viver isso no meu ministério. Por quê? Por que eu estou acostumado? O super-homem santo assalariado. O pastor tem que resolver tudo. E aí o que acontece? Os obreiros ficam monitorando, né? Fazendo uma avaliação de desempenho se o pastor resolve. E aí você tem o quê? Os crentes, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Aí você tem o levita que é a estrelinha. Você tem o tesoureiro que guarda a informação. Quando ele sai que a gente vê como é que estão as coisas. Porque enquanto ele não sai, é uma caixa preta. Entende como é que é o negócio? Aí você tem a juventude transante da igreja. Aí tu vai vendo assim, as crianças, por exemplo, conhecem Naruto, mas não conhecem Davi e Golias. Entende? O adolescente leu toda a série do Harry Potter, mas nunca leu um capítulo da Bíblia. Aí o que acontece? Você olha para isso tudo, como é que fica a situação? Agora, quando cada um cuida de cada um, a marcação é cerrada. Porque um jovem conhece o outro. Um jovem chega para o outro e fala: cara, tu toma vergonha. Porque na frente do pastor, o jovem está tudo na Shekinah, mas um jovem está de olho no outro. Tá ainda não? Fulano, tu vai namorar esse cara, ele já catou as meninas todas da igreja. Tu abre teu olho com ele. Olha a diferença quando um cuida do outro. Mas o que acontece com a maioria? A gente guarda todo o segredo do povo, e quando se aborrece, vai no pastor: pastor, tem que resolver isso, porque está virando bagunça a igreja, hein, pastor? E aí o que acontece? As pessoas usam o pastor para passar o cerol. E nessa brincadeira a gente tem as instituições. E algumas igrejas até estão cheias de gente vazia. E não é uma comunidade terapêutica, onde um cuida do outro, onde um cura o outro, onde um ajuda o outro. Não é. Entende? Aí, filho. Aqui agora falando, a gente nem pensa nisso. Mas está dando para entender? Aí é que está a questão. Não, porque, gente, eu estou falando de realidade, entende? Só que é o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta. Por que eu estou com esse material aqui? Porque eu quero dar minha contribuição. Não adianta ficar assim: porque a igreja. Não, vamos tentar a gente ser o que a gente gostaria que a igreja fosse. Essa é a questão, entende? E aí, por exemplo, entendeu a questão da mentoria continuada? Isso aí é até o fulano morreu, até eu morrer, certo? E nesse caso, por exemplo, e a prestação de contas. Então o que a gente faz? A gente pesca o cara, mas a gente integra o cara. Porque não basta só vir para a igreja. Não, eu quero abraçar esse cara. Outra experiência que eu já vi em igreja: o cara que aceita Jesus, ele tem mais dificuldade de se enturmar do que o cara que está afastado, que é ateu, mas cresceu junto com o pessoal da igreja. O outro, por exemplo, está lá, está na balada, está na farra, prostituição, cachaça, ateísmo, Che Guevara. O cara está que está, certo? Mas todo mundo da igreja está ali, porque cresceram junto. O outro veio, se consertou, está querendo viver para Deus e tal, mas já viu, ele tenta entrar na panela, ele tenta participar. Eu vi isso com os meus olhos. Ele tenta se enturmar, ele tenta rir das piadas sem graça, para ver se assim o pessoal aceita ele. Mas não aceita, entende? Aí ele fala um negócio que ninguém escuta, o outro que não tem mais nada a ver com a igreja, porque o vínculo não é um vínculo pelo sangue de Jesus, é um vínculo porque a gente cresceu junto no bairro. Ou seja, nem o povo da igreja tem um discernimento da família da fé. Não é família da fé, é panela. E às vezes é panela com tampa. Porque ser panela não é problema. Quem gosta de música, cola com quem gosta de música. Quem gosta de futebol, cola com quem gosta de futebol. Mas quem quiser chegar, é só chegar. Agora panela com tampa não. O cara já te olha de cima e embaixo como assim: quem é você para estar entre nós? Entende? Então esse tipo de coisa a gente precisa quebrar. Então a gente pesca, mas a gente também integra. Cara, você agora é família, você está comigo, entende? Cola comigo, você é meu filho na fé. Negócio de filho na fé não é coisa de batista. Esse aí é Onésimo, que eu gerei nas minhas algemas.
Paulo não era batista e gerou Onésimo na fé. Para quem não sabe da história, carta de Filemão, né? Fala. Nesse dia que eu falei para o nosso pastor, um jovem chegou lá, cara, não, como é que apareceu? Apareceu um cara que é tão pior, mas pá, falei, rapaz, esse cara é pesado, né? Aí comecei a bater um papo lá, porque o cara tem uma palavra legal, aí sempre o primeiro a chegar, então eu primeiro um dos primeiros a chegar. Aí eu comecei a se tomar com o pessoal lá do louvor, aí eu falei, pastor, esse jovem que está aí, ó, chega sempre cedo, era 5, e vem ele uma senhora, aquela senhora é a mãe dele. Olha aí, esse garoto, ele é interessado. Rapaz, tem 2 semanas que eu não louvor lá na igreja, eu fiquei de bobeira mesmo. Eu fui cumprimentando pessoalmente. Entende? Você vê a pessoa chegando, querendo se aproximar. Olha só, o compromisso não falta. Vai pegar uma menina, ele fala, não, a gente não namora assim de forma. Quando a gente vê que está em condições de casar, a gente vai e acabou. Não é, olha o exemplo do cara. Tá dando para entender? E às vezes a gente perde bons. Já está em cima do corpo, louvando o Senhor. Aí. A gente às vezes perde bons talentos justamente porque não integra as pessoas. A gente não dá sorte com gente legal na igreja, não é isso não. Às vezes Deus está mandando gente que a gente não acolhe. E aí o que acontece? Quando essa pessoa vai para uma outra igreja, ela é abraçada. E lá ela frutifica. Por exemplo, o pastor, nessa posição aí, então, o pastor só eu observo aí tempos depois, porque o pastor só chega depois. Tá entendendo? O pastor não chega, não fica na portaria. Claro. Ele vai para o gabinete. Isso, resolve as coisas. Ele tudo direitinho. Mas olha só, você começa a demonstrar essas situações. Agora tem uma outra pessoa, uma jovem de uns 35, 40 anos ali. A André foi aos 4 pontos lá. Em 5 minutos estou encerrando, tá? Mas ela sumiu. Como fico cedinho ali, eu vejo que ela vai passando em direção a outro ambiente. Quando eu fui assim, de longe, assim, com aquela senhora, daqui de dentro. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, ela passou, ela olhou para mim, viu? Tipo assim, vamos lá. Deixou, ela andou mais uns passos, olhou de novo. Eu falei, pô, é ela. Domingo agora, em nome de Jesus. Aconteceu uma situação que tinha falar com a senhora aí, falou, eu vou lá interpelá-la, por que ela deixou de frequentar a nossa igreja? Isso. Alguma coisa, alguém que me agradou, eu vou explicar, se eu posso marcar um gabinete com o nosso pastor para a senhora? Legal. Eu vou falar isso mesmo. Porque vou estar sozinho ali naquele lugar, com Deus lá, naquele ambiente que ela vai passar, tipo assim, ó, a 30 metros de distância, mas pelo meu campo de visão. Mas eu vou interpelar. Você entende? É justamente isso. É aquela questão assim de. Porque hoje é você cuidando dela. Você sabe se amanhã você de repente não pode estar fraco na fé, precisando de alguém para botar a mão no teu ombro e falar assim, cara, eu estou aqui. Porque a gente não é uma constante, gente. Somos pecadores. A tentação é todo dia. E o que o diabo mais tem é tempo. Então, hoje tu está no azeite. Eu estava falando isso até na igreja ontem, que é o seguinte, às vezes eu escuto minhas pregações e fico assim, meu Deus, me perdoa. Porque aquele dia que eu estou pregando, eu estou legal, né? Estou na unção e largo o prego. E às vezes o dia que eu estou ouvindo, eu estou todo enrolado. Eu fico assim, misericórdia, Jesus. Olha só, eu às vezes ouvindo minha pregação, eu fico com o coração apertado. Por quê? Porque naquele dia da pregação eu estava de um jeito. E hoje, escutando, eu estou de outro. Então a gente está sempre precisando um do outro. Agora, nisso que é um bando de cavaleiros solitários, é cada um por si. E aí deu ruim, né? E então a ideia, né, de vamos pescar, vamos integrar, vamos treinar as pessoas, porque assim, hoje esse cara, ele é cru, mas você já tem que ver esse cara como o futuro pastor na igreja, o futuro obreiro. Você já tem que estar, por exemplo, tem um casal que eu estou sempre buscando para ir para o culto, né? Eles tomaram a decisão por Jesus, problema de dependência química, né, com bebida alcoólica e tudo tal. E aí quando eu vou na porta, hoje eu não vou não, aí eu vou lá, não, bora, entra aí, não sei o que, tal. Pô, o pastor é tão legal, o pastor é um anjo na nossa vida. Eu falo, sabe isso que eu estou fazendo? É porque quando for a vez de vocês, quero que vocês façam a mesma coisa pelas outras pessoas. E aí às vezes a pessoa fala assim, como se assim, pô, quem sou eu para um dia fazer isso? E aí geralmente eu conto a minha história. Com 16 anos eu era carregado, alcoolizado, minha irmã, 2 anos mais velha do que eu, me dava banho, e eu não lembrava
como eu tinha chegado em casa. E hoje estou levando um casal com problema com bebida para ir para o culto. Olha como é que é o negócio. Entende? Eu com 20 anos de idade tinha conta em barraca. O que um garoto de 20 anos de idade trabalha o mês todo e no final do mês vai na barraca do Louro para pagar as cervejas que bebeu? 20 anos, meu Deus do céu. Entende como é que é o negócio? Aí quem diria que um cara desse hoje seria um pastor de igreja? Entende como é que é o negócio? Assim, isso é o poder do evangelho. Então, de você ir treinando a pessoa, é o seguinte: olha, Deus é especialista em mudar de vidas, mudar vidas. Então é o seguinte: vem comigo, cara, porque o Deus que trabalhou na minha vida vai trabalhar na sua. Mas é um cuidando do outro. Por quê? Porque assim como eu hoje estou aqui, o lugar que eu deixei ainda tem vaga para quem quiser voltar. Então eu preciso de alguém para estar sempre me ajudando. Ninguém se basta e ninguém vai vencer sozinho. Somos corpo. O membro sozinho é só um membro. Se arranca a tua mão do corpo e deixa solta, estraga. A força, a vitalidade é porque ela está colada no corpo. Então, pescar, integrar, treinar e servir. Tem até um lema dos militares, né? Quem não vive para servir não serve para viver, né? Então é aquele caso assim, entende? Que crente é esse que não serve, meu Deus do céu? O crente que não serve, né? E a questão de termos como estratégia oração intercessória. Eu tenho que orar pelas pessoas, pedir por elas. Eu quero alcançar. Pô, cara, então ora por alguém. Não deu para eu orar, não deu para eu montar a lista, não. Então desculpa, não estou pedindo para você converter a pessoa, estou pedindo para você orar por ela. Então você não quer que ela se converta, porque é só orar. 30 segundos, Senhor, vai lá onde está o Kleber, onde quer que ele esteja, toca no coração dele, quebra as cadeias que lhe impedem de enxergar a luz do Evangelho. Eu conto contigo, Jesus. Amém. Não dá tempo de eu lavar louça depois de uma oração dessa? Não dá tempo de eu ir para o trabalho? Até lavando a louça eu faço essa oração, meu Deus do céu. Está dando para entender? Então, ou seja, se eu não consigo separar 30 segundos para orar pelo Kleber, eu queria tanto que ele se convertesse. Então, oração intercessória, contato frequente. A gente quer que as pessoas sejam salvas, mas a gente não se aproxima delas. Pelo amor de Deus, eu amo as pessoas, mas elas lá e eu aqui. Então não tem como evangelizar. A questão de discipular um a um, discipular em grupo. Você tem uma turma que você está trabalhando, acompanhe esse pessoal, monta um grupo no Telegram, no WhatsApp, seja lá no que for, mas também acompanhe a pessoa pessoalmente. Cara, como é que você está? Não te vi domingo, aconteceu alguma coisa? Entende? Minha igreja é pequena, então dá para eu fazer um trabalho de grupo pequeno na minha igreja. Quando alguém falta, eu percebo. Mas uma igreja que tem 300 membros, gente, o pastor sozinho não vai ver, meu Deus do céu. Agora, imagina, numa igreja de 300 membros, se pelo menos 30 pessoas cuidarem de 10, imagina, numa igreja de 100 membros, se 10 diáconos, entende? Cuidarem de 9 pessoas, está resolvido. Mas o que acontece? A gente está tão ocupado na estrutura que a gente não pensa nas vidas, e aí dá ruim. Então, por isso a questão de estar ali. E, por exemplo, não tem como ter sucesso se não tiver amor pelas almas. Não tem como ter sucesso se os cristãos não forem comprometidos. Porque eu quero que nossa igreja cresça. Quer mesmo? Cadê os 30 segundos de oração pelo Kleber? Se você não separa 30 segundos para orar para Deus, tocar no coração de uma alma, não vem com essa de que é comprometido não, para cima de mim não, entendeu? Então, adoração contagiante. Enquanto a igreja adora, o povo está vendo, rapaz. Se você está lá cantando, deixa eu pegar, Jesus Cristo mudou meu viver. O cara que não é crente fala assim, que? Estou melhor que ele. É simples isso. Eu já vi uns crentes que assim, no culto, o cara está com aquela cara amarrada, acabou o culto, menina, canto, eu fico assim, não estou entendendo, estava com cara de infeliz o culto todo, terminou o culto, está rindo, está feliz, está abraçando, dando beijo, aí tu fica assim, eu não entendo. Então o momento fúnebre era o momento da adoração? Aí pensa bem, aí o cara, por exemplo, ele está lá no baile, está lá escutando o proibidão dele,
tá lá no desce e sobe, tá feliz da vida. E aí depois que se converte, é aquela cara, entende? Já viu aqueles velhos que estão lá na feira dos Paraíba, no ano, né? Aí os caras, né, tudo ali no assanhamento, aí quando se converte, não posso não porque está tarde, não posso não porque está cedo, não posso não porque é perigoso. Na época que estava lá fora, era o maior pique. Então você acha que o teu colega que não é crente não está vendo isso? Está vendo, meu Deus do céu? O cara vai no banco, vai no mercado, e tem que estar vai na escola, na igreja, o cara... Entende? Ou seja, nós somos carta de Cristo, gente. Nós somos carta de Cristo, certo? E aí, e a igreja, por exemplo, ser acolhedora. Pode parecer bobeira, mas uma pessoa que te recebe na porta, com um sorriso, que bom que você veio. Imagina aquela mulher que sofre de violência doméstica. Aí ela é recebida como assim, que bom que você veio. Caramba, alguém que demonstra um gesto gentil e amoroso, sem nada em troca. Entende? Um filho que só recebe esculacho do pai. Meu jovem, que bom que você está aqui. Olha, meu desejo do fundo do coração é que Deus fale com você. Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Então uma igreja acolhedora, uma pessoa que te cumprimenta. Agora imagina, eu costumo falar isso direto. O cara não te cumprimenta, aí o dirigente vai falar assim, fala com a pessoa que está do seu lado. Aí que o cara se tranca, porque tem gente que se você orientar ele fica chateado. Não sou obrigado a nada. Aí se coloca no lugar do cara que está do lado e fala assim, caramba, ele além de não me cumprimentar, quando o dirigente falou para ele me cumprimentar, aí que ele resistiu, eu devo ser um lixo mesmo, né? Entende como é que é o negócio? Então uma igreja acolhedora, né? Isso acontecendo, né? Percebe? A gente vai fazendo o trabalho de pré-evangelismo. A pessoa ainda não se decidiu, mas você já pré-evangelizou. O evangelismo, que é a apresentação do evangelho quando ela já está desarmada, igual as pessoas de quem você está se aproximando, né? E aí depois o pós-evangelismo. O cara aceitou Jesus, mas eu estou acompanhando. Ele se batizou, mas eu estou acompanhando. Vamos falar de doutrina, vamos falar de fé, vamos falar de Bíblia, vamos caminhar com ele. E nessa situação, aí a coisa flui. Está dando para entender? Então vamos só dar uma pausa e a gente retoma de novo para falar do próximo bloco, beleza?